Olá, sejam bem-vindos. Começando mais um episódio do O Café e a Conta, um podcast para você que quer se informar e saborear quando o assunto é empreender em bares e restaurantes. Eu sou o Danilo Viegas, da revista Bares e Restaurantes, e hoje nós continuamos aqui na Fispal Food Service, dentro do Lounge Brasel, com uma série de entrevistas, bate-papos e reflexões com empresários, consultores e chefes de cozinha sobre as dores e delícias do empreender em bares e restaurantes. E hoje nós gravamos aqui dia 28 de maio, Dia Mundial, Nacional, Internacional, Intergaláctico do Hambúrguer. E ao meu lado estou aqui com Diego Senra, da Lator Consultoria, Lator, e Pedro Facchini, da hamburgueria Sliders. Acertei, Pedro? Vários nomes difíceis aí. Legal. Juntos nós vamos falar sobre os desafios de empreender nesse segmento, as oportunidades e o que mais vem pela frente. Senhores, um prazer ter vocês aqui. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigado pelo convite. Obrigado pelo convite, Danilo, Abrazel, Bares e Restaurantes. E vai ser um papo bom aí nessa tarde. Pedro, queria começar por você. Quando a gente fala sobre empreender em hamburgueria, onde o calo aperta? Eu acho que antes de falar do empreender em hamburgueria, a gente tem que falar do empreender em restaurante e do empreender como si, né? Você já está começando a matar minha pergunta aqui, eu faço a primeira pergunta, ele já... Não, antes disso, veja bem, 2000 anos atrás... Porque o empreender é complicado como um todo no Brasil, em qualquer lugar, mas no Brasil, né? Qual é a maior diferença entre empreender em hamburgueria e empreender exato, eu acho que hamburgueria, acho que a grande questão é que, no geral, é um produto que tem menos como você ser diferente, você inovar, você ser autêntico, e tem muito concorrente, porque é um mercado, vamos dizer assim, é muito mais fácil você pegar alguém para fazer um hambúrguer do que alguém para fazer um steak à poivre, entendeu? E um cliente também, então é um difícil mercado... até de falar, né? Exato, até de falar. Então é um mercado, dentro dos mercados de restaurante, acho que é um mercado bem grande e, cara, todo cara que gosta de comer, mais gordinho assim, fazia um hambúrguer em casa e aí no aperto muitos passaram a achar que podiam fazer. Então a gente já vê aí que parte de muita gente brigando por essa fatia. Então, a grosso modo, resumindo o que você falou, é difícil porque o mercado está saturado, assim. Eu não gosto de falar de ter um mercado saturado porque eu acho que para boas propostas, bons produtos, sempre tem espaço. Acho que nenhum mercado está totalmente saturado. Mas eu acho que sim é um mercado cheio, que você ter sucesso, você precisa ter diferenciais de produto, de proposta, de atendimento, de diversos diferenciais para você ter sucesso. Diegão, você vota com o relator? Eu costumo dizer que é muito difícil, assim, o mercado cada vez mais vai se maturando e é muito difícil você conseguir se diferenciar. Mais do que nunca, qualidade e bom atendimento e tal é premissa, já não é mais diferencial. Porque, cara, em qualquer cidade que você for, qualquer capital do Brasil hoje, já não é como aquele negócio assim de alguns lugares. Todo lugar tem bons hambúrgueres, gente fazendo hambúrguer. Se fala muito de hambúrguer hoje nos veículos especializados, em podcasts, em todo lugar, em redes sociais, redes sociais, programas gastronômicos. Eu acho que mais do que em qualquer culinária, a gente pode dizer, se fala mais de hambúrguer na internet, ou se dissemina mais conteúdo de hambúrguer na internet do que de qualquer outra culinária. Então hoje, assim, em qualquer pessoa, em qualquer cidade do Brasil ou do mundo que se dispõe a falar, cara, vou fazer um hambúrguer, ele vai ter muito material para fazer um hambúrguer competente. Posto que fazer um hambúrguer competente hoje em dia é commodity, vamos dizer, todo mundo está fazendo, o que eu tenho que fazer? Aí eu concordo com ele, assim, o que eu tenho que fazer para trazer esse cara que gosta de hambúrguer para minha hamburgueria? Como é que eu posso fazer para ele se tornar um cliente na minha casa, ele referir a minha casa, indicar a minha casa? Eu acho que esse sim é o desafio maior hoje. Fazer um bom hambúrguer, buscar bons insumos, validar e tal, não sei lá, tem muito recurso para isso. Agora, como eu vou fazer para me diferenciar? E, lógico, se diferenciar fosse fácil, todo mundo faria. Então, hoje em dia, tem muita gente apostando no básico bem feito. Sabe aquela história assim, gente, você não precisa ser brilhante, se você fizer o básico bem feito, seja melhor que muita gente? Então, o que acontece? Hoje, o básico bem feito, se o cara fizer um negócio bem caprichado, a chance de sucesso aumenta. Mas eu entendo que para ele ser perene, para ele conseguir durar, crescer, expandir, básico bem feito mais uma diferenciação e tudo mais. Essa competência do básico bem feito, na opinião de vocês, vem pela criatividade ou pela constância do produto? Primeiro que acho que definir o que é o básico, né? O básico não é só o produto, tá? Exato. Então, vamos... É um universo que permeia é um todo, ali tudo. Mas eu acho que primeira constância,
é muito mais difícil você... Você não pode perder os clientes que você tem. Então, se o cara vai um dia tá bom, um dia tá ruim, um dia tá bom, um dia tá ruim, isso é péssimo. Então, você precisa ter a constância, isso é fundamental. É melhor você estar todo dia nota 8 do que você ser um dia nota 10 e outro dia nota 0. Inevitável. Falar sobre consistência, eu acho que é a palavra, né? E isso vem muito do processo. Dos processos. O processo de atendimento, o processo da chapa, de pré-preparo, de estoque, de tudo isso. Todos esses são processos que a gente fala que tem que estar bem definido para você conseguir manter essa consistência como... Se fosse fácil, qualquer um faria, tá? Vamos combinar? Sim. Acho que em qualquer lugar que você for, você tem pouquíssimos lugares consistentes de boa comida que você fala, não, lá é um oásis, assim, cara, você pode mandar a pessoa lá que ela vai comer bem toda vez, porque é muito difícil. São muitas variáveis, entendeu? Hoje, ter uma operação de food hoje em dia é muito complexo, porque você tem que falar... Hoje se fala da era da experiência. Essa experiência é o que ele falou. O básico bem feito não é só a comida bem feita, não é só você colocar um prato bem feito na frente do seu cliente. Ele começa de uma divulgação consistente, um ambiente consistente, serviço consistente, a ambientação adequada, e aí vai longe. E eu acho que o segmento de hamburgueria, me corrijam se eu estiver errado, ele tem desafios em 2 universos diferentes, né? Que é o salão e o delivery, porque é uma comida que anda, entre aspas, muito bem. Eu tava pensando nesse ponto, porque assim, são 2 negócios dentro de um só. Atender o salão e atender o delivery é totalmente diferente, né? Primeiro, todo mundo associa hambúrguer a batata frita. E hoje nós temos cada vez mais batatas de boa qualidade, caras, importadas, que vem com capa de amido, capa disso, né? Não vou falar o nome aqui, mas todo mundo conhece aí, que de fato chegam melhor em casa. Nunca nenhuma delas vai ser você comer no salão. Cara, eu costumo falar para todos os amigos que sabem que a gente trabalha com comida, falam assim, qual o melhor lugar que você acha pedir em casa? Eu falo sempre assim, o mais perto da tua casa. Eu não falo por assim, A, B ou C. O mais perto da sua casa, seja pizza, hambúrguer, carne, qualquer coisa. Qual que é o melhor? O mais perto da sua casa. Sushi. E, cara, mesmo o sushi, a alga em contato com o arroz, ela umedece aquela alga, a água vira um chiclete, você não come mais. Isso. Se ela for fresca, se ela estiver recém-preparada, é crocante, é uma experiência diferente. Lógico. E aí, só completando o que ele falou, a experiência você falou, o hambúrguer viaja bem. Então, no delivery, na pandemia, ele foi um Porque ele é clássico desde os anos 90, quando a gente ligava no telefone... É que a culinária permite. Exato. Se você falar assim, você tem uma churrascaria, você não entrega. Mas aí eu gosto de falar também o hambúrguer é mais democrático, talvez, ali. Acho que sobre a questão da viagem, acho que a gente tem 2 pontos. Primeiro, o delivery também permite entregar uma experiência. Quem acha que delivery é só produto, não é. O delivery também permite entregar uma experiência. Fale mais sobre isso depois. Permite entregar uma experiência por quê? Primeiro, cara, tem a questão de tempo. E não adianta, o cliente está pouco se ferrando se o motoboy é seu, do iFood, da Rappi, próprio, terceirizado. Ele quer a comida na mesa dele. Entendeu? E você, como do restaurante, você querer se isentar disso, a duras penas eu aprendi, cara, que valia a pena eu pagar mais, cobrar mais o meu produto, para ter uma logística que funcionasse mais, porque senão minhas notas eram mais baixas, eu vendia menos. E você frustra o seu relacionamento com o cliente. O cliente não tem essa o motoboy roubou. O cliente, e daí? Sabe, entregar uma comida não é entregar um documento que chegou meia hora antes ou depois. Ele vai reclamar do seu restaurante. Ele vai reclamar do meu restaurante. Tem essa noção de quando ele pede no iFood, que o problema teve um problema na entrega, que esse problema não é seu. E aí também teve a questão de experiência, tem a da embalagem. A embalagem é muito importante. E, apesar de hambúrguer é um negócio muito genérico, a gente estava até aqui conversando aqui um pouco antes, mas do tipo de hambúrguer. Né? Você tem o tradicional, você tem o alto, você tem o smash, ultra smash, o slider. São produtos diferentes que eles necessitam uma embalagem diferente e alguns viajam melhor que outro, né? Que eu brinco muito, o pessoal fala, pô, o slider fica gostoso, fica quentinho mesmo depois de meia hora. Mas o que acontece? Ele é menor e ele não é um produto, por exemplo, que o pão foi chapeado e que ele vai ficar molenga. Ele já tem isso pela característica dele. Então ele vai perder menos característica na viagem. Se você pega aquele pão que sai crocantezinho porque você chapeou tudo mais e você deixou 15 minutos, 20 minutos embalado, e aí tem a questão da montagem, da salada, como é que chega, mas vai amolecer mais e vai perder mais, vai ficar mais distante do produto original, vamos dizer assim. A experiência do delivery ela é muito rica. Ela pode começar desde a forma como você faz teu pedido,
se é num aplicativo próprio, se é numa plataforma, se os combos, as coisas como são entregues e tal. Você fez o pedido, quanto tempo demorou? A embalagem que chegou, cara, veio separado, gelado, quente, a fritura, tudo mais e tal. Cara, ele veio com várias coisinhas, um molho, ketchup, maionese e tal, blá, blá, blá. Quando você foi comer, ele estava montado, ele chegou arrebentado. Então tudo isso, quando você abre na mesa e você monta uma mesa, é uma experiência em casa. Você tem uma experiência de restaurante em casa. E essas experiências, elas são baseadas em expectativas diferentes, né? O consumidor final, quando ele vai a uma hamburgueria, talvez a expectativa dele, aliada à experiência, seja de um convívio social maior. Ele tá ali junto com a namorada, os amigos, os pais. Não só numa hamburgueria, né? O cliente que, Exato. depois da pandemia principalmente, o cliente que sai de casa, dificilmente ele sai só para se alimentar. Ou é um cara que não aguenta ficar em casa, assim, que fala, eu prefiro ver gente e tudo mais. Mas assim, todo mundo que sai de casa já está pensando em... Ou quero de fato comer o produto ali, original, mas quero ver o ambiente daquele restaurante que é gostoso, quero fazer uma comemoração, né? Não se tem mais o que tinha antes da pandemia, de todo mundo sai do trabalho terça, quarta, quinta, sexta e passa em um lugar aqui, aqui ali. É muito difícil isso. E o que você faz na Sliders para virar esse jogo, para continuar com a clientela indo ali na sua loja? Eu acho que primeiro a gente tem que aceitar. Eu aceitei que o meu movimento de salão não vai ser o movimento que eu tinha antes. Uhum. Eu aceitei isso, que o movimento que eu tinha 80% de salão, 20% de delivery. Hoje isso diminuiu. Mas a gente tem ali eu tenho buscado produtos, tudo mais, que atraiam para o salão. Outras entradas, outras coisas que as pessoas queiram experimentar. E eu tenho algumas coisas só no salão. Queria falar um pouco também sobre essa questão do produto, já que o Pedro levantou aqui, queria levar para o seu lado também. Diego, duas questões. A gente estava falando isso antes das câmeras serem ligadas aqui. A questão da identidade. O que vai pagar o seu boleto e o que vai permitir você explorar a sua criatividade para você alcançar os seus sonhos enquanto chefe hamburguero. Isso é uma questão, né? Uhum. A segunda é a qualidade dos insumos também, que vão te permitir, primeiro, você pagar os seus boletos, e o segundo, você expandir a sua criatividade. Vou responder a segunda, porque a segunda eu vou complementar a primeira. Em relação à qualidade dos insumos, assim, hoje você tem uma percepção geral de mercado de insumos que são de melhores qualidades e que qualificam a tua operação, seja ela a carne, seja ela os queijos, tudo mais e tal, que performam melhor, são aqueles melhores de chapa, de viagem, disso, aquilo, ou de entrega, de custo-benefício, de CMV melhor e tal. Você consegue compor ali um produto competente, que você entende que é o melhor para a tua hamburgueria, e fazer uma entrega. E aí o que acontece muitas das vezes esses produtos acabam virando commodity. Todo mundo usa o mesmo pão, todo mundo usa a mesma carne, todo mundo usa isso e aquilo. A hamburgueria tem que escolher as suas brigas. Cara, onde é que eu vou me diferenciar? Aonde é que eu vou fazer uma diferença? Puta, eu vou fazer o meu próprio pão, eu vou comprar um pão diferente, e aí eu vou usar o mesmo queijo que a maioria usa, eu vou usar a mesma carne porque o CMV é mais ou menos o mesmo. Vou escolher, vou escolher um formato, como escolheu o Pedro, fazer uma cozinha diferente para eu conseguir ter uma diferenciação, uma posição diferente. Eu vou fazer molhos, eu vou fazer um serviço, eu vou servir ele na grelha. Quer dizer, você vai buscar diferenciar a tua culinária, o teu estabelecimento, de alguma forma que se torne mais, vamos dizer, um posicionamento mais claro, que as pessoas lembrem de você quando você está puta, eu tenho vontade de comer um hambúrguer. Puta, vamos comer naquele lugar, mas por que você lembrou daquilo lá? Ou porque o atendimento era bom, ou porque era um hambúrguer tradicional, ou porque é aquele hambúrguer sabor que você gosta. Então, assim, a questão dos insumos, elas fazem parte dessa construção da identidade da sua marca. Então, assim, você vai buscar os insumos que te qualifiquem para oferecer aquela experiência que você está fazendo. E aí você vai escolher onde você quer. Se você está num lugar onde tem muito hambúrguer tradicional, você busca um hambúrguer diferente, uma culinária diferente e tal. Se está num lugar que o pessoal está explorando muita coisa diferente, você busca um tradicional, então, cara, eu vou fazer a resistência aqui. Então, às vezes o cara fala em tentar abraçar o mundo inteiro, né? Não saber escolher as suas brigas. Quando a gente trabalha né? com food, isso é uma coisa que pra mim é recente, eu tive agência de propaganda por muito tempo, via de uma forma, mas agora que eu trabalho no food service, que eu faço essa relação com a indústria, os operadores, eu comecei a ver de um jeito assim, hambúrguer. Tem muitos tipos de hambúrguer, de hamburgueria, de tipo de pizza. Tem muitos tipos de pizza, não é tudo pizza. Tem pizza tradicional, pizza napolitana, pizza disso, pizza daquilo, pizza ao talho, pizza... Hambúrguer tem o slider, tem o Ultra-Smash, tem o Smash, tem o alto, tem o gourmet, tem o tradicional. Então, quer dizer, mercado, diferenciação e espaço tem muitos. Mas qualquer um que você escolha fazer, tem que fazer com competência, né? Exatamente. E qual que é a proposta que você quer? Acho que é muito isso, resumo qual que é a proposta que você quer? Pizza. Existe a pizza de 30, 40 conto, existe a pizza de 190 reais.
E são concorrentes? Não são concorrentes. Cada um quer entregar para um público, para um cliente, para um momento de compra, de consumo. Hambúrguer é a mesma coisa. Cara, eu tenho uma hamburgueria de slider. Eu amo ir lá comer aquele hambúrguer que é pão, carne e queijo, alto, gostoso. Do mesmo jeito que eu também como um podrão na madrugada no dog ali, e no carrinho. Como? São legítimos e sensacionais. São legítimos e sensacionais. Pô, X-Bacon, egg e tudo mais. Bom pra caramba. Gosto, como. Mas cada um tem o seu preço, o seu momento de consumo, sua experiência e o seu público-alvo. Acho que esse é o primeiro ponto. E você vê como essa questão, até a questão de nostalgia. Sim. Eu comecei comendo hambúrguer lá atrás, memória afetiva e tal. Comecei comendo lá atrás, então eu gosto dos hambúrgueres tradicionais, gosto dos hambúrgueres mais modernos e tal. Eu tenho 2 filhos pequenos e eles circulam comigo em clientes e vão pra lá e pra cá e tal. Pra eles, o hambúrguer tradicional não tem o menor charme. Pois é. Tem o menor charme. Eles adoram o hambúrguer. Exato. Isso até dói o coração, né? Mas aí como se diferenciar, né? No mesmo nicho. Cara, sendo realista de quem tá ali tocando um negócio, né? O pão é mais difícil. Você tem alguns fornecedores de pão, meia dúzia, sei lá, 10, 5, nem tem tudo isso. Sair desses é mais difícil. Por quê? Porque pra você fazer um pão, você tem um custo razoável de maquinário e tudo mais. Então pouca gente consegue entregar o pão com a qualidade, com o custo, com o volume. Com consistência. Com consistência, padrão de qualidade. Cara, o cara te entregar todo dia 50 pães, 100 pães, 200 pães. Entendeu? Eu compro ali alguns milhares de pão por semana. O queijo, mesma coisa. Por exemplo, o blend já é bem mais viável você diferenciar. Muita hamburgueria acaba falando que ali tá a receita dela, o segredo dela. Lógico, temos ali as boas práticas, o que é indicado e o que não é, mas ali todo mundo acaba puxando um pouquinho o seu charme, né? O tempero, a própria coisa dos molhos da maionese. A base da maionese todo mundo sabe o que é, né? O ovo, leite, óleo e o que tempera. Mas assim, a proporção, quanto tempero, quanto bate, cremosidade, consistência, tudo isso faz cada uma. Tanto que tem algumas hamburguerias aí que todo mundo lembra da maionese do Joaquins, cara. Não sei falar. O Pedro tá no meio do caminho da descrição, já dá pra ter uma noção da complexidade que é. Exato. Versus consistência. Pensa que tudo isso é complexo de se manter, seja o pão, seja a carne, tudo mais, os queijos e tal. Cara, mesmo queijo que é o industrializado de grandes empresas e tal, eu já tive cliente que comprou um lote de queijo. Muda. Ele começa a experimentar, o chapeiro vira e fala, cara, esse queijo tá esquisito, tá esquisito. Aí ele fala, cara, o que tá acontecendo? O sanduíche procura na carne, porque você vai excluindo por aquilo que você acha que vai dar problema. Até que uma hora que ele experimenta o queijo, o lote do queijo tava sem sal. Cara, e veio de um grande player. O pão veio de tamanho diferente. Aí você vai ver porque veio. Cara, você colocou mais massa, menos massa. Não, cara, não é a mesma quantidade de massa. Mas mudou, sei lá, o lote da farinha, mudou a umidade do ar e quanto fermentou. Mudou umas coisas assim. E debate, por exemplo, falando da batata. Hoje, com a maturidade do mercado, com a demanda de pandemia e tudo mais e tal, se investiu muito em tecnologia para as coisas viajarem bem. Essa tecnologia da batata também foi um super avanço, que é um tratamento que se é feito na batata, não só questão de qualidade e tudo mais e tal, mas para manter a crocância por mais tempo, permitindo que ela viaje no delivery melhor. Também já teve caso, o cara compra sempre a mesma batata, e um belo dia ele começa a receber reclamação de batata. O que aconteceu? Não mudei a batata. O que aconteceu? Aquele lote que ele tinha comprado não tinha recebido o tratamento pior do que isso. Virou um espaguete. Recebeu, só que de acordo com a época do ano, sazonalidade. A batata veio de outro lugar. Eu já comprei a batata do mesmo fornecedor, a mesma marca, mesmo modelo, com o mesmo tratamento, que alguns meses do ano vinha de um país, nos outros meses do ano o fornecedor pegava de outro país. Por questão de clima, cara. E o seu cliente não quer saber disso. O cara sabe qual é o clima. O cara, pra ele é batata, é batata. Para nós que somos do food, olha isso, para nós que somos do food, parece que é uma coisa banal. Aquele negócio, o cara chegou um dia lá, faltou 3 pessoas na cozinha, não sei o quê, e cara, serviço nadou, demorou e tal. Pra gente faz sentido, você olha e fala assim, puta, o pessoal tá nadando, deve ter faltado alguém, não sei o que lá tal. Pro civil, pro cliente normal lá, ele fala, e aí? Cara, venho sempre aqui, dessa vez eu vim, tava uma porcaria. Agora eu queria fazer uma reflexão aqui sobre os nossos últimos 5 minutos. Eu vou compilar todos os nossos debates aqui. Pegando como ponto principal a questão da memória afetiva. Eu tô com 35 anos hoje, fui uma criança nos anos 90, tenho uma memória afetiva justamente do famigerado podrão, entre aspas. Ficava ali a ervilha, o milho e a batata palha
por baixo ali, por Já último. dedou de onde veio, já. Vocês inclusive. lembram? Quando ele falou que tinha no pecado, hambúrguer né? dele, ele já sabia de onde ele tinha vindo. Isso já. não é paulistano, não. Ele já sabia que daqui você não era. Cara. Se falasse que tinha uva passa, já sabia até de onde era também. Dito isso, meus nobres amigos, vocês vão se lembrar dessas listas de tendências, paleteria mexicana, temaki, onde lá para 2015, 2014, 2016 estavam ali as famigeradas hamburguerias artesanais, né? Onde muitas dessas tendências já foram pro beleléu, por assim dizer, e outras se transformaram, mas continuam na praça, né? A reflexão que eu queria levantar aqui é o seguinte: faz sentido hoje a gente falar em hamburgueria artesanal? Como é que a gente convive com isso? E como é que a gente sai desse esquema, justamente que eu estava falando lá atrás, de fugir um pouco do cheddar, de talvez uma procedência duvidosa, de um bacon ali que é bom, gostoso, mais do mesmo, mas toda esquina tem, para se qualificar e destacar no mercado? Pegaram a viagem? Eu viajei bastante. Eu vou dizer porque eu acho um debate interessante. O que eu, na minha visão, e aí eu gostaria de ouvir o Pedro também, na minha visão, o que é uma hamburgueria artesanal? O artesanal é a hamburgueria que se dispõe a produzir o máximo possível das coisas de casa. E aí eu não vou ratear o cara, vamos dizer, diferenciar o cara pelo estilo de hambúrguer dele. Pode ter cara que faz um ultra smash super industrializado. Ele comprou o queijo industrializado, comprou o pão industrializado, comprou tudo industrializado, ele só deu um tapa e serviu. Tem hamburguerias que são clientes nossos que tem 10 unidades que são artesanais. Os caras moem a carne todo dia, não congelam, mandam frescos para lá. Eles fazem todos os molhos, eles fazem o pão, eles fazem a carne e tem 10 unidades. Então, esses caras são artesanais por definição, independente do hambúrguer que eles servem. Entende o que eu quero dizer? Isso é muito legal. Ele tem lá o smash. Então, eu acho que o hambúrguer artesanal, é que teve uma época que se chamava de artesanal, essa nova fase de hambúrguer com hambúrguer de 180 gramas, não sei o quê. Isso. E eu, hoje, olhando de dentro, eu falo, o artesanal é o cara que faz com... De repente o Pedro pode me dizer, fala assim, Diego, eu tenho uma hamburgueria de sliders e a minha é artesanal. Também não sei qual que é, mas o que eu estou dizendo é o artesanal não pode ser não é um formato, é uma postura. O artesanal se mostrou como uma estratégia de marketing, quase. Eu estava pensando aqui, sua resposta foi ótima. O artesanal é... Igual no restaurante o pessoal fala que é gourmet, né? Acho que é linda essa palavra gourmet. Que raio significa gourmet? Que raio significa artesanal, primeira coisa? Eu acho ruim essa coisa de raiz, Nutella. Eu já tive gente que mandou mensagem no Instagram e perguntou, vocês são artesanal? Meu sócio tinha ouvido aqui, se eu falar que a slider é artesanal, ele rompe a sociedade, assim, ele me bate. Mas, então, o que é hambúrguer artesanal? O que você quer dizer com hambúrguer artesanal? Acho que essa é a sua definição. Quando as pessoas começaram a falar de hambúrguer, quando surgiu o nome hambúrguer artesanal, era exatamente isso. É o hambúrguer alto. Uhum. E o hambúrguer alto pode ser artesanal e pode não ser artesanal. Pra mim, o ser artesanal tá muito mais ligado a, cara, é uma carne moída fresca, sem conservante, sem outras coisas. Porque se você vai pegar, de fato, um hambúrguer, a oposição de hambúrguer artesanal seria um hambúrguer industrial. Você vai pegar um hambúrguer industrial, ele vem também com carne. Os caras colocam o resto de frango, o resto de porco, não sei o que, ácido corante, colocam um monte de coisa, também carne. Então isso pra mim é um não artesanal. Então artesanal, se o cara me fala que ele recebe carne todo dia, dia sim, dia não, fresca, ele moe lá, ou ele tem o açougue que entrega pra ele moída, pra mim esse cara é elegível a ser artesanal. Sim, é porque talvez o artesanal ele seja amador, não no sentido pejorativo, mas no sentido romântico da coisa ali. Pelo né? contrário. E pode falar, e o cara manter a artesanalidade crescendo é o maior desafio. Aí já respondeu a primeira pergunta. O totalmente maior difícil, desafio. porque assim, quem começou a hamburgueria, quem começou o restaurante, mas quem começou a hamburgueria, e eu falo porque eu fui assim, eu sei que você deve saber, a maioria começou ali, vendia pouquinho, o cara ia todo dia, dia sim, dia não, no açougue no bairro mesmo, ou alguma coisa assim, pegar ali as carnes. E quando você começa a precisar de 50, 100, 200, 300 quilos de carne numa semana, num dia, cara, o açougue do bairro não dá conta disso. Sim. Você não dá conta de pegar, você começa a precisar. Todo mundo que começou uma hamburgueria pequena ali, cara, começou fazendo compra no atacadista, colocando no próprio carro. Comprava o queijo, muitas vezes o pão, né? Porque eu não conseguia nem comprar lote mínimo. O Aldo Dosnir, ele falou pra gente que ele fazia as entregas quando ele começou no delivery em 92. Eu já fiz entrega também. Eu comecei logo depois dessa... Quando a gente abriu, o pessoal falou que a gente era louco.
porque foi bem depois da fama dos hambúrgueres artesanais, né? Desse nome hambúrguer artesanal. E eu abri logo depois que o nosso colega famoso ali no Jardins tinha sido eleito o melhor hambúrguer de São Paulo. Eu abri na mesma rua que ele, na Radoc Lobo. Sabe o que eu tô falando? Do Zedeli. Grande respeito, produto. Mas eu abri na rua do Zedeli logo depois que ele foi o melhor do mundo. Os caras falaram, cara, você é louco. Eu falava, mano, não é concorrente, cara. Estamos aqui pra isso. E vamos aí. Legal. O mercado tem que crescer, se ensinar. E vou dizer pra você, nós estamos em 2025. Se ele me perguntar, Diego, o mercado tá saturado? Não. Tem espaço pra hamburgueria? Tem. A questão é, hoje você vai entrar, vai chegar numa festa que já tá cheia. Não tá lotada, ela tá cheia, mas tem lugar, tem oportunidade? Tem. Tem lugar pra gente boa? Tem. Ah, cara, tem gente abrindo uma pizzaria hoje, que é uma tipologia que tem muito. Tem gente abrindo restaurante japonês hoje. Então, assim, tem espaço? Tem. O que acontece é uma tipologia que se qualificou muito. O que a gente fala muito na Brasel é que o nosso concorrente não é o outro restaurante. Nosso concorrente é a violência, é a inflação, é o home office. Esses caras são todos... O governo, quando ferra... Esses caras são nossos concorrentes. O outro restaurante, ele pode ser bom ou ruim, mas quanto mais pessoas saírem para comer, saírem de casa para comer, pedirem e fortalecerem o setor, pra gente é bom. Porque eu não posso, cara, iluminação pública, transporte, Pra mim, meu concorrente é o ônibus que acaba antes da meia-noite, né? E eu não consigo ficar com a hamburgueria aberta depois das 11 horas, porque senão o professor não tem como ir embora. Isso pra mim é um concorrente, porque aqui a gente tira barreiras, né? As barreiras são... Não existem concorrentes, existem barreiras, né? Exato. Talvez vocês me corrijam de novo, mas o mercado não seja necessariamente saturado, mas pasteurizado no sentido mediano Ele da tá palavra. maduro. O mercado é maduro. Você tá sendo otimista, né? Mas sabe por quê? Porque eu vejo muita gente... Quando é um cara bom, ele se sustenta. Quando é um cara que parou pra estudar, ele pegou alguém do ramo, ele fez a lição de casa dele, a chance dele sobreviver e prosperar é muito boa. Talvez ele seja... Concordo, mas talvez ele seja bom, mas ele foi refém de tudo isso que o Pedro falou. Mas todos são. Todos são reféns. Exato. E alguns, o Pedro, que é um profissional, que tem rede, tem tudo, ele sofre a mesma pressão. Essas barreiras são... As barreiras são democráticas, sabe assim? Elas derrubam os bons e os ruins. As barreiras são pra todos. Não é só pros grandes? Não. Pros pequenos também. É só pros pequenos? Não. Porque o grande tem uma conta E as barreiras, elas também obrigam todo mundo a ficar na ponta dos cascos. Você não consegue mais ser aquele cara, o clássico, que deita nos louros, senão você quebra. Por mais que você seja uma boa hamburgueria por 5 anos, por 10 anos, se você tirar a mão do volante e achar que você, consolidei, tem uma clientela, você quebra, você fecha a loja e tudo mais. Mas por que você quebra? Porque, primeiro, a margem está muito mais apertada. Tal do CMV. Era difícil o cara conseguir um CMV maravilhoso, porque tem muito mais concorrente e as pessoas têm muito mais acesso aos preços. Então você tem que estar com o CMV controlado na mão. Você largou a mão lá, cara, e mão de obra está muito mais difícil para todos os setores, inclusive para o nosso. Então você largou a mão da mão de obra, você vai perder para o teu concorrente, você vai desmotivar, você vai perder a mão de obra, que muitas vezes é quem faz o teu cliente voltar. E eu vou dizer que tem um desafio novo, tá? Até falamos sobre isso aqui hoje no Fórum da Brasel, muita gente falando de tendências e tal, e uma das coisas que é a questão da novidade. O cliente hoje, no geral, e por conta da internet, dos diqueiros, perfis de gastronomia, o cara que gosta de gastronomia, que é um food e tal, ele tem os escolhidos dele, a casa que ele gosta, mas ele está sempre procurando novo. E aí acontece, por mais que eu lancei, eu estourei, estou servindo minha clientela e tal. Se eu não ficar trazendo coisas novas, sabores novos, propósitos, aquela tal, eu começo a perder relevância no cenário do novo. Porque o cara veio, comeu, gostou. Aí amanhã ele vai em outro lugar, aí alguém chega pro Pedro e fala assim, Pedro, você tem um lugar pra indicar? Pô, tenho, vai lá no Diego. Ele vai vir aqui comer, puta, Diego, legal, gostei. Ele me coloca na lista dos que ele gosta. Mas ele tá procurando novos. Se eu não me mantenho em evidência, se eu não me mantenho em ebulição, vamos dizer assim, é mais um desafio que eu tenho que encarar. Você falou isso, eu fui ontem na hamburgueria de um amigo meu aqui perto. Ele já tinha uma loja e tá abrindo a segunda loja agora. A gente estava em 3 pessoas, a gente pediu 3 lanches. E 2 lanches mais tradicionais e um lanche que só tem na casa dele. Uma receita dele ali, blend mesmo, mas outras combinações. E ele pediu as opiniões. Eu falei, cara, teu lanche tradicional aqui tá... Não tem nenhum erro, tá correto, tá muito bom. Só que do mesmo jeito que eu gostei, comeria de novo aqui, mas eu comeria aqui, comeria na hamburgueria da frente, da outra rua, comeria em um monte de lugar esse lanche assim, muito parecido.
esse que só tem aqui, esse daqui realmente você pode mostrar que só você vai ter. É o que a gente falou, né? É o que paga os boletos e é o que mantém a identidade, a criatividade. Eu né? falo para meus clientes, meus amigos e tal, eu falo sempre uma coisa seguinte. Você tem que ter, vamos dizer, de que todo mundo, você vai fazer uma hamburgueria, você vai ter que dar com salada, com isso, aquilo. Tem que ter, porque a maior parte das pessoas não é influenciador. Você com certeza tem toda a roda de amigos que vocês tiverem e tal. O problema é o seguinte, todo mundo tem os amigos que conhecem dos lugares. Você liga e fala assim, puta, eu queria um lugar novo, você liga pra alguém, então não sei o que lá. A questão qual é? Eu hoje falo pra eles, cara, você tem que ter coisas, vamos dizer, itens no seu cardápio que as pessoas venham aqui pra comer. Exato. Sabe, aquele dizer assim, cara, por que eu vou... Cara, eu voltaria aqui, puta, eu voltaria pra comer isso? Eu voltaria pra comer isso aqui. Ah, o x-salada. Pô, amigos, tem que fazer um x-salada... espetacular pra eu falar assim, não, eu vou... Porque, cara, todo mundo faz salada. E aí entra na conta da isso que você tá falando, se a gente vem pro conceito mesmo de varejo, de comércio, a gente tem os produtos geradores de tráfego, geradores de imagem e geradores de margem, né? Então, de tráfego, cara, os caras vão em geral por aquilo lá. Não é onde você ganha dinheiro, mas é o que todo mundo tem. O de imagem é um produto que, se você não tem, o cara não te leva a sério. Você vai numa hamburgueria, você não consegue pedir um cheeseburger, um x-salada, o cara fala, cara, vai na pizzaria, quero a pizza de mussarela, não tem. Só tem burrata com não sei o que, calabresa, não sei o que, quero uma pizza de mussarela, não tem. Você vai falar, caramba, entendeu? Então você tem isso. É um desafio. É um desafio. Eu, nessa hora eu fico um pouco mais tranquilo, porque slider, como eu faço, acho que quem quer comer slider vai lá. Não, é engraçado isso. Um cliente há pouco tempo me apresentou o cardápio dele, e aí, entre as coisas que ele dá, ele colocou, vou fazer um carbonara. Eu virei e falei assim, não faça. Ele falou, não, mas eu vou fazer um carbonara. Eu falei assim, vamos lá. Primeiro, você não vai fazer um carbonara inesquecível, ainda mais em São Paulo, onde tem lugares, são templos desse negócio. Exato. Segundo, você vai deixar no cardápio um prato que as pessoas vão de refúgio. Ele olha pro cardápio, às vezes tem um monte de coisa que ele não conhece, ele fala, puta, eu conheço o carbonara, vou comer o carbonara. Ele vai comer um carbonara ok, que não vai deixar esse cara voltar. Tira esse carbonara dali. Pra comer carbonara, ele vai em um monte de lugar. Eu tiro esse carbonara dali, o que acontece? Eu falo, amigo, você veio conhecer minha casa, experimenta algo do que eu tô propondo pra você. Então a chance dele experimentar algo que ele só vai comer na minha casa é muito maior. E aí ele come e fala assim, nossa, eu voltaria aqui pra comer isso. Quando você põe uns pratos, é muito comum você ver que tem uns pratos que são meio refúgio. Todo lugar tem, parmegiana, estrogonofe, carbonara, que a galera esconde ali no meio. Eu entendo que tem que ter prato pra galera que não é tão boa de garfo, prato pra criança, mas ainda assim tenta colocar algo que tem assinatura. Que mostra o seu conceito, a sua identidade. Por exemplo, tem um cara aqui em São Paulo, uma hamburgueria, que todo mundo gosta, e cara, ele coloca um molhinho de tomate ali, é o melhor hambúrguer do mundo, não, mas todo mundo que vai tem uma memória afetiva, um gosto, dele, volta, né? É a assinatura dele, todo mundo lembra daquele molhinho de tomate que ele coloca ali, naquele pão dele, e volta pra comer aquele hambúrguer. É o melhor. Vai ganhar o prêmio de melhor hambúrguer da Fispal? Não. Mas a pessoa volta pra comer aquele hambúrguer. Uma coisa que às vezes a gente tem que botar... Prêmios são para todos. Uma coisa que a gente tem que botar em perspectiva é o seguinte, você vai na porta, tá? Você vai e faz. Você vai e fala assim, nossa, eu vou fazer um hambúrguer com abacaxi. Se você pegar numa, sei lá, 100 pessoas, talvez 10 se proponham a comer e 5 gostem. Eu sou uma das 5. Vamos lá, eu também acho. Tem uma casa famosa no Rio de Janeiro, Cervantes lá, que é famoso por fazer o pernil, acho que é o pernil com abacaxi grelhado. Sim. A combinação porco e abacaxi é deliciosa. Mas é o seguinte, voltando ao cenário dos 100. Se em 100, 5% deles comerem o seu hambúrguer de abacaxi, cara, você conseguiu encantar 5% do mercado. Se eu tiver 5% do mercado paulistano de hamburgueria... Ele até riu ali de eu não dou conta de atender esses caras. Então, assim, às vezes a pessoa perde, ela na ânsia de falar, não, eu preciso ter um hambúrguer que atenda todo mundo, ele vira um genérico do mercado e ele não tem assinatura nenhuma. Se ele tivesse uma assinatura, ele pegaria para ele uma pequena parcela do mercado. E isso dá também um desafio do controle de estoque para ele ali também, né? De como que ele vai colocar, como o Pedro falou, do que vende ali no tráfego e na margem, né? Mas, senhores... se você for entrar por esse negócio de estoque... porque senão a gente faz um outro aqui. Começa de novo. Eu tive até uma ideia aqui, ó. O nosso tempo está acabando aqui de acordo com os nossos estudos no mercado.
mas vamos fazer um depois ali, a gente completamente bêbado, conversando, e para assinantes, exclusivo. Vamos lá no Sliders. 3 horas de duração. 3 horas com porque cerveja, Isso. hambúrguer, batata. A gente vai no 3 Sliders, horas você não vai ficar seco, né? a gente vai no Sliders, a gente toma umas, a gente come o Sliders lá com o Pedro e a gente edita o que puder ser publicado. A casa tá aberta. Duração final, 3 minutos. Sobrou 3 minutos aqui, ó. Meus amigos, obrigado Um por prazer, ter muito aceitado obrigado. aqui o convite. Até a revista A já revista caiu tá- aqui, né? Considerações finais de algo que vocês acham relevante, por acaso eu não tenha perguntado, pensando que hoje é o Dia Mundial do Hambúrguer, hoje é o dia da gravação. Não, acho que a consideração final pra quem não tem hamburgueria e quer abrir, ou pra quem tem um negócio pequeno ali, o mercado não está saturado, ele tem condição, mas não é sorte. É estudo, é trabalho, é pesquisa. Quando eu fui abrir a hamburgueria, eu fiquei 2 anos visitando hamburguerias em São Paulo. Toda segunda-feira, eu e meus sócios íamos em uma hamburgueria diferente. Das mais famosas, as mais desconhecidas, para conhecer o mercado. A gente vê muito nos grupos de WhatsApp, alguém pode me passar uma receita disso, de maionese, pode me falar como que eu faço pro pão. Cara, e aí ele fala, você testou? Tem que abrir hamburgueria sem conhecer o mercado, sem conhecer concorrente, sem vir na Fispal, sem testar. Sem testar. Eu lembro que eu juntava com meus sócios, cara, a gente comprava tudo quanto é carne, das mais variadas moída, ia lá com uma balancinha medindo pra ver como é que é a proporção do blend que a gente ia chegar. E provando. Depois a gente pegava aquele blend que a gente gostou e testava com vários tipos de queijo, de vários processos, pra ver como que a gente achava que ficaria melhor. Cara, acho que com 2, pra dar certo, vai ter que testar e muito. Vai perder muito ingrediente, vai chamar os amigos, dar comida de graça pra eles comerem. Tá? Lógico, tem como encurtar esse caminho. Com conhecimento, com consultoria, com curso. Mas, primeiro, pra você, se você for pedir uma consultoria, você vai falar o que você quer fazer. Que negócio você quer fazer. O cara vai, eu quero uma hamburgueria. Abrir uma hamburgueria não é. Como que você quer? Que negócio que você quer? O negócio tem que ter uma identidade. E isso vai refletir na hora de você montar o plano de negócio todo. Eu vou ser mais sucinto, assim. Eu acho que tudo na vida tem que ter planejamento. Eu acho que todos os mercados, não só de gastronomia, não só de hamburgueria, todo o mercado hoje em dia é um mercado difícil de ser entrado. Não existe nada que o cara vai montar uma barraquinha lá e sai fazendo. Tudo precisa de estudo. A questão é, vai montar, se prepara, se possível, contrata alguém, uma consultoria, um chefe executivo, alguém que vá te encurtar caminho, porque parece que é um custo alto, mas vai te economizar muito dinheiro, vai encurtar muito seu tempo de aprendizado, você vai começar vamos dizer, conquistar faturamento e tudo mais antes. E mais importante, o que quer que você vai fazer, faça com consistência. Se você fizer alguma coisa bacana, bem feita, com consistência, você vai longe. Se você não conseguir ter consistência, é muito difícil você fidelizar. Porque o cara, ele gosta de saber que ele vai no mesmo lugar, comer aquilo gostoso toda vez. Ele escolheu você, ele espera aquele sabor. Se entregar com consistência, ele vai voltar. Fui lá um dia, tava uma delícia. É o seguinte, hoje tava horroroso. E aí, cara, cada dia, chega uma hora e ele fala, cara, nem vou arriscar, porque eu não quero, de repente, eu vou, pago. Me frustrar, né? E vou me frustrar, então não vou. E é difícil construir. Pessoal, como diria minha ex-namorada, terminamos. Bom, pessoal, é isso. A gente volta daqui a pouquinho com mais um episódio do O Café e a Conta, podcast que transforma informação em produtividade. Eu sou o Danilo Viegas, apresentei esse episódio de podcast e comigo na redação da revista Bares e Restaurantes estão Brenner Moroli, Yasmin Paulino, a edição, captura de imagens e som é de Lucas Macedo com apoio de Paulo P. Silva. O design fica por conta de João Manuel. Um abraço e até a próxima.